Fala aí, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima tarde, a paz do Senhor para os irmãos. Eu gostaria aqui de, por meio desse vídeo, nessa oportunidade, de trazer uma palavrinha, uma palavra que fala sobre a ansiedade, sobre as preocupações dessa vida. Nós temos visto que a ansiedade é um dos problemas, é uma das causas de muita gente perderem a sua paz devido às preocupações com o dia de amanhã, com as contas, com o futuro e tantas outras situações que tentam tirar a paz do ser humano, deixar o ser humano inquieto, preocupado demais com as coisas. Então eu gostaria de compartilhar uma palavra que justamente fala sobre isso, sobre a ansiedade. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25, fala assim: a ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então eu vim justamente nessa oportunidade trazer uma boa palavra para você que porventura esteja preocupado com as contas, com tantas outras situações, com os filhos, com o amanhã, com o futuro, com a empresa. Não sei o que tem tirado a tua paz, o que tem te preocupado, tem feito você perder noites de sono, que tem te trazido inquietude. Mas o Senhor fala justamente sobre isso. A ansiedade, ela tenta abater o ser humano, ela tira a paz do ser humano, e justamente para prevenir os seus discípulos sobre isso, o Senhor deixou algumas recomendações, né, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 25 ali em diante, até o 33, fala sobre isso, que nós não devemos andar ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que havemos de comer ou vestir, porque são essas preocupações que tiram a nossa paz, e essa é uma das estratégias do inimigo, tirar a nossa paz. O Senhor, ele fala que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, no Evangelho de João, capítulo 6, 33, e justamente essas preocupações sobre as coisas dessa vida tiram muitas das vezes a nossa paz, nos traz preocupações. Muitos pais têm estado preocupados com seus filhos, por onde os seus filhos têm andado, as amizades. Então, o que o Senhor nos orienta, segundo a palavra de Deus, a não andarmos ansiosos. Fala assim no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do 25 ao 33, ao 34, né? Fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos, inquietos, cuidadosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento, nem o corpo mais do que as vestes. Observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam o celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso, né, com todos os vossos cuidados, né, por ansioso que esteja, pode acrescentar, né, um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário, né? Considerais como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, nem Salomão, que foi um rei glorioso, majestoso, um dos maiores reis que já existiu nessa terra, o Senhor chegou aos pés da glória que se veste os lírios do campo. E é justamente isso que o inimigo tenta fazer: tirar a nossa paz, trazer a preocupação excessiva à nossa mente, e isso acaba atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Aí aqui ele fala assim, ó: porquanto, aí fala assim, ó, porque, no versículo 30, porque se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, né? Quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios, as pessoas que não têm Deus, que não conhecem a palavra de Deus, estão preocupadas com essas coisas. Mas fala assim, ó:
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não andais ansiosos, né, com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos que viver um dia de cada vez. A gente nem completou esse dia, já estão preocupados com o que vai acontecer o ano que vem, né? O pessoal da economia que trabalha muito isso em projeções para o futuro, o pessoal da área empresarial trabalha muito com isso, com muitas projeções, então andam muito preocupados com amanhã. Então o Senhor nos orienta a não andarmos preocupados, exagerando, não que não devemos nos preocupar, mas hoje essa preocupação excessiva, essa ansiedade tem tirado a paz de muitos homens, de muitas mulheres, e tem sido mal. E o Senhor justamente falou sobre isso, para não andarmos inquietos com relação a essas coisas, coisas da vida. E o que devemos fazer quando nos encontramos diante de situações assim de ansiedade e preocupações? O Senhor fala para colocarmos diante dele em oração. Lá na Epístola de Paulo, a igreja de Filipenses 4:4 fala sobre isso. Vamos lá, Filipenses nos orienta ao que fazer diante desses quadros, diante de situações de preocupações, e ele fala assim, amém? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Regozijai-vos no Senhor. Essa é a epístola da alegria, né? Paulo estava preso e estava se alegrando. Meu Deus, ele era o apóstolo, o cara nas mais severas tribulações, o homem dava glória a Deus, glorificava em toda e qualquer situação. E às vezes é difícil a gente dar graça quando as coisas não estão indo como gostaríamos, quando as preocupações batem a nossa porta. Então devemos fazer o que a palavra de Deus diz, para que não venhamos perder a nossa paz, não venhamos deixar de crer. E fala justamente sobre isso. Alegrai, Filipenses 4:4. Alegrai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa moderação, né, a vossa equidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis inquietos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. E o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente, né, e o vosso coração em Cristo Jesus. É justamente isso. As preocupações, a preocupação excessiva atrás, ela mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e nos abala, nos desestrutura. E justamente isso que o Senhor não quer que você venhamos estar desestruturado, venhamos manter a sobriedade, venhamos estar em paz, tranquilo, confiante em toda e qualquer situação. Por isso é necessário o quê? Colocarmos diante dele. Aquilo que tem te preocupado, coloca diante do Senhor. E isso vai trazer uma paz ao teu coração, né? E o Deus de paz, que excede todo entendimento, né? Ele guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. E lá em 1 Pedro 5,7, ele manda: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, meu irmão, não fique preocupado demais, não fique ansioso. Não é que você não vá esquecer dos desafios, dos problemas, daquilo que tem tirado a sua paz, mas você não vai deixar isso tomar a sua mente em excesso. Você não vai ficar preocupado demais, não vai perder uma noite de sono por causa do amanhã, das coisas que amanhã, e ele nos orienta a viver cada dia o seu mal, viver um dia de cada vez. Então coloque diante do Senhor, lance sobre ele, e é justamente sobre isso. Ele não quer que você perca a paz. A minha paz vou lá dou, não a dou como o mundo a dá. É uma paz que excede todo entendimento, que em meias guerras, mais diversas lutas, você vai estar confiando que o Senhor está no controle, que tudo vai estar certo, que não adianta você perder a cabeça, não adianta você se precipitar no momento de preocupação diante dos desafios da vida. Você tem que crer, colocar diante de Deus, confiar que no final vai dar tudo certo.
Então, meu irmão, essa palavra que eu gostaria de deixar para você: não ande ansioso, coloca diante de Deus, ore, em vez de você falar dos teus desafios, dos teus problemas para o teu próximo, para um, para outro, coloca diante de Deus, abre o teu coração, coloca diante de Deus aquilo que tem te trazido preocupação, e o Senhor, Ele vai confortar, vai consolar o teu coração. Hoje a gente vê pessoas pagam médicos, né, especialistas, pagam uma nota preta para o cara ouvi-lo. Se você tem o ouvido do Salvador, né, a palavra do Senhor diz que os seus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, nem as suas mãos estão travadas para que não possa salvar, socorrer, né? Isaías 55. Então ele está sempre pronto a socorrer, a ouvir o clamor do teu povo. Então coloca diante de Deus. Existe uma passagem lá no livro de Êxodo. O povo de Israel estava vivendo uma opressão, né? Eles estavam ali, haviam sido levados para o Egito, estavam sendo oprimidos pelos inimigos, né? Pelos egípcios ali, estavam vivendo a escravidão, e a partir do momento que eles começaram a clamar, tu vê, foi logo em seguida que eles começaram a clamar. Eles estavam vivendo aquele cativeiro, aquela opressão, mas não clamavam, não oravam, não colocavam diante de Deus. E a partir do momento que eles começaram a clamar, a orar, Deus de imediato enviou o libertador. E assim Deus faz, Deus sempre enviará o socorro, né? O nosso socorro é o Senhor. Então, meu irmão, não fique preocupado demais, não fique ansioso. Por isso eu gostaria de trazer essa palavra, uma boa palavra, para justamente te alegrar, que em meio aos seus desafios, às suas lutas, confia, não deixe de crer no Senhor, porque Ele é fiel. Isso você pode ter toda a certeza, e Ele não quer que você perca a sua paz diante dos grandes desafios que têm se apresentado diante de você, por mais difícil que pareça. Ele está no controle. E ali em Êxodo 3, o povo estava vivendo justamente isso, um grande desafio, uma opressão tremenda, o inimigo vindo, assolando e armando de tudo ali para destruir o povo de Deus. E o que eles fizeram diante daquele desafio? Eles oraram, e quando eles se voltaram para Deus em oração, Deus de pronto enviou Moisés, o libertador, para socorrê-lo, enviou o socorro. E assim Deus faz. Deus há de enviar o socorro a seu favor. Não sei quem Deus vai levantar. O nosso Deus, Ele não mudou. Então, quando o povo começou a clamar, né? Quando o povo começou a buscar, Deus enviou o libertador. E aqui em Êxodo 3 fala assim, né? O povo estava vivendo uma aflição, uma preocupação diante daquele cativeiro, né? E quando eles começaram a clamar, e Deus levanta Moisés. E aqui no versículo 7 fala assim, ó: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço o seu sofrimento, né? As suas dores. Então, quando eles começaram, né? Aí no 8 fala assim: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. O povo estava vivendo uma opressão, mas quando eles começaram a colocar diante de Deus aquilo que estava afligindo eles, de pronto Deus o que? Ouviu e respondeu. Então, meu, você coloca diante de Deus as suas causas, tira um tempo para orar, para buscar. A nossa igreja está justamente nesse propósito de buscarmos a Deus, não buscarmos as coisas, mas buscarmos verdadeiramente a face do Senhor. E o Senhor, Ele é fiel, e quando colocamos diante do Senhor, buscamos e colocamos as nossas causas diante dEle, Ele entra em nosso favor, Ele envia alguém, Ele faz algo, Ele vai consolar o teu coração, Ele vai realmente ali te dar a verdadeira paz, a paz que em meio a essas lutas, que em meio aos desafios, né, desse tempo, você conseguirá vencer cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Em meio às lutas, não deixe de confiar em Deus, não deixe de colocar diante de Deus, porque no final vai dar tudo certo. Essa palavra que eu gostaria de deixar,
que a ansiedade vem justamente para tirar a tua paz, e essa ansiedade acaba atrapalhando a sua comunhão com Deus, a minha comunhão com Deus. É justamente isso que o inimigo tenta, nos afligir de alguma forma. Ele tenta sempre vir de alguma forma, ele vai vir com pecado, com isso, com aquilo, e a ansiedade é uma das coisas, das ferramentas que ele usa, a preocupação excessiva com as coisas, para tirar a nossa comunhão com Deus. Então não deixa nada tirar essa comunhão sua com Deus. Não deixe de confiar, não deixe de crer. E aquilo que está te preocupando, coloque diante de Deus. Aqui, essa palavrinha veio à memória. Eu estou meditando aqui, terminando de meditar nesse livro de Êxodo. O povo estava vivendo uma opressão, eles estavam sendo afligidos pelo aquele povo. Mas a partir do momento que eles clamaram, colocaram diante do Senhor, de pronto Deus o que? Ouvi o clamor, né? Fala assim, ó: eu ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores conheço o seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Aquilo que está te afligindo, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer, Deus vai levantar Moisés, Deus vai fazer algo, mas coloca diante do Senhor. É claro que tem coisas que é só eu e você que temos que fazer, que Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer, mas existem coisas que está além das nossas condições, que está além das nossas possibilidades. Aí, meu irmão, Deus vai entrar com providência, ele vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, e por aí vai. Aquele louvor tremendo da Cassiane, que eu amo muito. Mas creia, o Senhor está contigo. Fique na paz, não deixe as preocupações tirarem a sua paz. No mundo você vai ter aflição, mas tende bom ânimo. Jesus Cristo venceu e você nele vencerá toda e qualquer situação, todos os desafios, todas as suas preocupações serão resolvidas no devido tempo. Não se precipite, não haja desesperado nos momentos de aflições, nos momentos de preocupações. Coloque diante do Senhor. O povo aqui estava vivendo uma opressão, um momento de aflição, de inquietude, de ansiedade, né? O que iria acontecer, tamanha aquela opressão que estava havendo ali sobre eles. Mas a partir do momento que eles clamaram, de imediato Deus levantou Moisés para libertá-lo. É claro que Deus já vinha trabalhando lá, mas tu vê, Deus só estava esperando eles clamarem. Deus já estava trabalhando, havia já uma promessa com o que aconteceu aqui no livro de Êxodo, né? O que Moisés fez, já havia uma profecia a respeito disso, de que Deus iria livrar o povo dele. Eu já tinha falado para Abraão, mas Deus só estava esperando o povo clamar, e quando o povo clamou, de pronto, Deus entrou com a providência dele, Deus enviou o socorro, Deus enviou o libertador, meu irmão. Então creia nisso. Deus há de enviar o socorro, Deus há de enviar a provisão, Deus há de fazer, meu irmão. Aquilo que aos meus olhos, aos teus olhos parece impossível, coloca diante do Senhor. Existem coisas que aos meus olhos eu falo com o Senhor, parece impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então nunca deixe de crer, nunca deixe de colocar diante do Senhor, lançar sobre ele as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas causas. E esse é o tempo de buscarmos a Deus. A nossa igreja tem colocado esse propósito de buscarmos, não buscarmos a face de Deus verdadeiramente, e as demais coisas ele proverá, porque ele é fiel, ele é Pai. Se nós, a palavra de Deus fala que nós que somos maus, né, o ser humano que é mau, sujeito à carne, ao pecado, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, por isso ele fala, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então, coloca diante do Senhor as suas causas, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te as coisas grandes, ocultas, firmes que não sabe, Jeremias 33:3. Então, clame a ele, coloque diante dele as suas causas, as suas preocupações, as suas inquietudes, as suas ansiedades, os seus desafios. Coloque diante do Senhor e todos eles serão estabelecidos. E para fechar
pequena palavra, essa simples palavra aí sobre ansiedade, as preocupações, não é que eu não ande ansioso, não sou ansioso, a ansiedade volta e meia vem, mas eu tenho que crer no que a palavra de Deus diz, por isso eu estou compartilhando isso, é justamente nessas horas de maiores desafios que a gente tem que crer no que a palavra de Deus diz. Se a gente não crê, meu irmão, não adianta nada a gente estar indo na igreja, está dizendo que crê na palavra de Deus. Fala assim, ó, Provérbios, para a gente fechar, Provérbios 16:3, confia as tuas obras, né, as tuas causas, os teus projetos, os teus desafios, os teus problemas, as tuas aflições, não sei aquilo, mas confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão que estabelecido, aquilo que você tem colocado diante de Deus será confirmado, estabelecido. O Senhor enviará a resposta, o Senhor entrará com a provisão, o Senhor entrará com o socorro. É essa palavra que eu gostaria de compartilhar aí com meus amados irmãos. Que Deus abençoe, que essa palavra venha falar poderosamente ao seu coração. A ansiedade no coração do homem, o que? O abate, tenta o que? Te oprimir, te abater. E o Senhor manda, né? Fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, né? E justamente isso que a ansiedade tenta o que? Oprimir o ser humano, deprimir, jogar o ser humano para baixo. Mas uma boa palavra, o que? O alegra, o Senhor é contigo. Essa é uma boa palavra, como diz um amigo pregador. Essa é uma boa palavra para fortalecer mais a sua fé, para você continuar crendo em meio aos seus desafios, às suas lutas, às suas causas. O povo de Israel estava vivendo um momento de aflição ali em Êxodo 3, eles estavam preocupados, estavam sendo realmente afligido mesmo, não só no psicológico, mas na carne. Existe aquela opressão psicológica, mas existe aquela mesmo, igual a que eles estavam vivendo, realmente debaixo do chicote ali de Faraó. Mas a partir do momento que eles clamaram, Deus de pronto levantou Moisés para socorrê-lo. Então não deixe de colocar diante do Senhor, através da oração e súplica, com ações de graça, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então coloca diante de Deus as suas causas, confia que vai dar tudo certo, por mais que os seus desafios seja aparentemente impossível diante das suas limitações, diante da sua realidade. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus da Bíblia, é o mesmo, ele não mudou. E ele fala que tudo é possível ao que crê. Se crermos, nós veremos a glória de Deus. Então não deixe de crer, não deixe de confiar, de colocar diante do Senhor as suas preocupações. E não fique preocupado. Para fechar, existe uma palavra lá no Salmo 34:19, deixa eu confirmar aqui, 34:19, que fala assim, muitas aflições vêm sobre o justo, mas de todas o Senhor o livra. É isso mesmo, 34:19, muitas aflições, muitas preocupações vêm sobre o justo, mas o Senhor de todas os livra. Então Deus tem livramento para a sua vida. É essa palavra que eu gostaria de compartilhar com meus amados irmãos aí. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Então não deixe a ansiedade, as preocupações abater, te oprimir, mas coloca diante dele, que ele vai tirar esse fardo pesado, essas preocupações excessivas, e vai te dar a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. Guardará somente o seu coração para você continuar crendo que no final vai dar tudo certo. Fica na paz aí, que Deus abençoe você e a sua família poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz aí, tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.